Olá, pessoas incríveis, pessoas de Deus, que bom estar com você nesse nosso encontro de cada dia, o Comportamento e Fé. É um momento em que a gente faz uma reflexão sobre o comportamento humano e trazemos para a ótica da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Mirtes Bernardes e hoje eu queria convidar para essa reflexão, se você já não se viu praticando isso que nós vamos falar hoje. Eu acho que todo mundo já fez isso. O tema de hoje, gente, é língua afiada e não tem nada a ver com fofoca. Você não vai achar que eu me tornei uma pessoa venenosa. Não, nada disso, nem é fuxico, nada disso. Nós vamos fazer uma reflexão com relação às nossas palavras e começaremos por Provérbios. Olha, Provérbios 12, 18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Eu estou lendo na NVI, mas tem tradução que diz um pouquinho diferente. Diz assim: há alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a língua do sábio é saúde. E o que isso quer dizer? Num primeiro momento, nós, muitas das vezes, nos ferimos com as nossas próprias palavras. Eu me lembrava de um personagem de desenho animado da minha infância, acho que era o Hard, se eu não me engano era esse o personagem, e ele, por onde andava, ele dizia: ó vida, ó céus, ó dor, ó azar, e as coisas iam caindo, tudo virava uma catástrofe. Ele contaminava o ambiente à sua volta, e aquelas palavras eram tão pesadas que ele próprio já se curvava, já andava se arrastando. E muitas das vezes somos assim, olhamos as coisas e declaramos que não podemos, não conseguimos, não é para nós, né? Olhamos para o nosso corpo e falamos: eu não posso, eu tenho dores. A gente começa a pronunciar, né, afirmações, melhor colocando, fazemos afirmações de que estamos doentes, de que estamos envelhecendo, de que é assim mesmo, o mal da idade. As nossas palavras vão nos ferindo e nos adoecendo. Elas ferem a nossa própria autoestima quando nos olhamos no espelho e não valorizamos aquilo que Deus colocou em nós. Vemos mais defeitos, realçamos mais defeitos, rugas e tal. Então, essas palavras são como pontas de espada, né? Mas isso não é só com você mesmo, é no seu ambiente conjugal. Meu marido é um traste, meu marido é uma peste. Não, comece a declarar de outra forma: o seu marido é uma bênção, a sua esposa é uma bênção. Por quê? Porque a palavra de Deus assim declara. As nossas palavras precisam estar em harmonia com o idioma do céu. Dá para entender? O reino de Deus, ele tem um idioma próprio. São palavras de fé, são palavras de poder, são palavras que transformam, a começar pela própria criação. Deus, ele dizia: haja luz. O que acontecia? Havia luz. Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Não é que você está virando a Alice no País das Maravilhas, vivendo fora da realidade, não. Mas você está mudando a sua maneira de pensar e a sua maneira de falar acerca de si mesmo e acerca do que está à sua volta. Você deve confessar, sim, aquilo que Jesus realizou na cruz. Ele levou sobre si as doenças, então eu posso declarar que o meu corpo tem que ser saudável, tem que ter saúde. Você tem que chamar à existência, porque aquilo é uma realidade no mundo espiritual. Mas nós não paramos aí. Vamos a outro provérbio, está lá no capítulo 10 e o versículo é o 19. Antes de você ir para ele, deixa eu te convidar para nos seguir no Instagram, comportamento_fé. Eu comecei a pedir para você tirar uma fotinho sua, né, assistindo o nosso programa e mandar para a gente criar aqui uma galeria das pessoas que nos acompanham. Você sabia que somos mais de 30 mil pessoas já? Né? Deus tem dado aí
A última contagem que eu fiz já tinha passado de 32 mil pessoas que passearam aqui pelo Comportamento e Fé. Se você é uma delas, tira aí a sua fotinho, manda pra gente, vamos montar uma galeria e aí, um determinado momento, a gente mostra para vocês todos esses amigos que estamos formando. Mas também me siga no YouTube, Mirtes Bernardes, é facinho de me achar, essa pessoinha aqui é inconfundível, você vai me achar lá no YouTube. Por que eu coloco lá? Que é uma forma de você compartilhar com as pessoas que precisam ouvir esta palavra. Quanta gente anda para baixo porque tem palavras como ponta de espada, mas não é só isso não. Olha o que diz aqui em Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Tem tradução que também diz traz perturbação. A multidão das palavras traz perturbação, mas nessa aqui que nós estamos lendo, diz, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Veja bem que nós entendemos que pecado não é só praticar algo reprovado, mas é perder o foco daquilo que Deus ensina. Se eu não creio na palavra de Deus e declaro ao contrário, estou pecando. Estou falando contra o que Jesus ensinou, né? Jesus mandou amar os inimigos, aí eu fico espraguejando os inimigos. O que eu estou trazendo para mim? Pecado. Deus não mandou amaldiçoar o ser humano, Deus mandou a gente brigar contra principados e potestades. São as ações espirituais. Nós não temos que brigar com pessoas, né? Você não tem que brigar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. A nossa luta, ela não é contra carne ou sangue, mas o que está dizendo aqui? Nas muitas palavras, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Eu vou agredir, eu vou insultar, eu vou faltar com a verdade. Faltar com a verdade é simplesmente deixar de afirmar aquilo que a Bíblia afirma. A Bíblia diz que a mulher crente santifica o marido. Então, você deve começar a chamar à existência, trazer à existência que o seu marido é uma pessoa transformada, sendo santificada porque você crê em Jesus, né? A Bíblia diz que os filhos não foram criados para a perturbação, então você deve declarar de acordo com o que a palavra de Deus está afirmando, senão eu estou fazendo ela mentirosa, fazendo ela é triste, né? Fazendo a palavra se tornar mentirosa, porque eu estou afirmando o contrário. Mas olha o que diz o provérbio, quem controla a língua é sensato. Então, não seja aquela pessoa que sai xingando todo mundo, xingando o vizinho, o cachorro, brigando. Não, contenha-se. Contenha-se e busque Deus na sua luta, que com certeza você vai ser mais que vencedor. Amém? Vamos orar? Ô Pai querido, coloca um guardião na nossa boca, Senhor, para que a gente não venha proferir palavras que sejam contra a Tua sabedoria, que seja contra a Tua verdade. Ô Jesus, o Senhor é a verdade que liberta. O Senhor é aquele que santifica a nossa vida pela palavra que temos ouvido. Ponha, ó Senhor, uma linguagem nova. Põe, ó Deus, a habilidade de um escritor na nossa língua, como diz o salmista, que nós possamos encher a nossa boca de boas palavras, como diz o salmista. Deus, venha transformar a nossa maneira de pensar e de falar para a glória do Teu nome. É o que eu peço. Amém e amém. Amém? Lembrei desse salmo, de boas palavras transborda o meu coração, que o teu coração possa transbordar de boas palavras a ponto de contaminar a sua casa, o ambiente onde você estiver. Ficamos por aqui e até o próximo encontro.